Meus irmãos, podemos tomar assento. Deus seja louvado pela sua vida, louvado pela vida do irmão Wick, que veio cultuar conosco essa noite. Deus seja louvado pela vida dos irmãos. A cidade parece que está em festa, né? Tem não sei o que tem na praça lá, que eu passei lá agora há pouco. Dá para pregar lá, mano. Lá está cheio de gente lá. Lá tem um monte de barraca, um monte de coisa lá, né? Jesus é bom demais. Então, vamos abrir a Bíblia e compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor. Prepare-se para a guerra. Cadê o nosso logo? Prepare-se para a guerra. A vida é uma batalha. A gente nasce guerreando, não é? Vive guerreando. É uma peleja, né? A gente vive pelejando. Toda a vida é uma peleja. Alguém acha que a vida é fácil, e a vida não é fácil. A vida é uma guerra, uma batalha diária. Então, por isso que eu sempre aconselho os jovens que eles precisam ser bem determinados, bem resolvidos, para poder casar, entendeu? Porque as pessoas casam errado. Eles casam para viver, e na verdade é para casar para morrer. Ninguém casa para viver. Quando eu casei, pastor Jesus, ninguém falou isso para mim, que eu ia viver. O pastor olhou para mim e falou assim: até que a morte te separe. Não falou nada da vida, falou da morte. Não falou da vida. Ele casou e disse assim: até que a morte te separe. Deixa eu ensinar você antes de eu ler o texto. Casamento é igual o juramento para o exército. Vai diante da bandeira do país e jura. O soldado jura o quê? Que ele vai morrer pelo país. Então, se ele voltar vivo, ele é herói. Mas ele jurou para morrer. Aí, quando chega lá, na guerra, ele deixa aqui 19 anos, deixa os barzinhos da vida, deixa os amigos, deixa as músicas, deixa o carro, deixa a casa do pai, deixa o quarto, deixa tudo, deixa a faculdade, deixa a escola, deixa tudo e vai para a guerra. Quando chega na guerra, aquelas bombas explodindo, o companheiro dele morto do lado dele, e ele sem dormir, comendo numa latinha, deitado no chão, de repente acorda assustado, com grito, não dá para tomar banho, semana sem tomar banho, aquela dificuldade, passando fome, né? Então, sangue para todo lado, pessoas que ele convive, daqui a pouco está morto do lado dele, ele tem que deixar e ir embora para frente, ignorar o corpo. Outra vez tem que pegar o corpo do morto, jogar em cima dele para ele não ser morto. Aquilo ali vira um parafuso, se ele não for bem estruturado mentalmente. Então, alguns deles desertam. O que é desertar? Desertar é quando o toque é para avançar. Então eles esperam todo mundo avançar, ele se esconde e vai embora. Aí ele se mistura com o meio dos civis na cidade e depois dá um jeito. Só que daí ele torna procurado pelo inimigo e pelo país que enviou ele. Agora ele é desertor. Se ele voltar, ele vai ser preso. Ele é desertor. E a palavra desertor é a mesma palavra usada para divórcio. O jovem também se ilude, casa, depois, meu irmão, ele acorda um dia com as crianças chorando, fralda suja, a mulher descabelada, a cozinha, um monte de coisa, um monte de roupa, não é verdade, irmão? Um monte de conta para pagar. Aí, meu irmão, se ele não tiver a memória forte, Timóteo, ele deserta, larga tudo, some. Isso é divórcio. A mesma palavra é usada para isso. A gente vai para a guerra com o propósito de morrer. E se a gente viver, a gente é herói. Entendeu? E nós somos condecorados com medalhas. Então a vida é uma batalha. Nascemos guerreando. Vivemos guerreando. Todo dia a gente vence. Todo dia o nosso corpo vence uma batalha. Todo dia nós vamos superando. Há uma luta dentro de nós para vencer. Para nós sobreviver é uma luta. Então o que você precisa entender é isso. A vida é uma guerra. Não é um jardim de infância. Entendeu? Aqueles filmes da televisão é só filme. Aquilo lá demora mais de ano para filmar. Aquilo lá não é real. A vida é real. Então,
Viva de um jeito de que você não faça rascunho dela, porque pode ser que não dê tempo de passar a limpo. Viva a cada momento, prepare-se para a guerra a cada dia, levante de manhã já orando, porque você vai ter mais um dia de batalha, você vai ter mais um dia de guerra. Então você se levanta, você não sabe o trabalho que você dá para o céu, o trabalho que os anjos têm para nos guardar, você não tem noção disso. A gente levanta, os anjos, você levanta sem orar, os anjos falam assim, além de tudo, nem ora para ainda, né? O anjo fica olhando atrás de você e fala assim, nem ora esse infeliz ainda para orar, dá um trabalho tremendo e nem ora, é tão confiante que nem ora, né? Mas o Senhor guarda a entrada, guarda a saída. Nós vivemos em guerra, nós estamos em batalha, nossa vida está na mão de Deus. Então por isso que eu tomei essa série de ensinamento para dizer para você que a vida é uma guerra. As pessoas olham para a gente muitas vezes e elas acham que a vida é um jardim de flor, elas acham que é maravilhoso. Eu falei, se você chegou até aí, é porque você venceu muitas batalhas, e que você pode até perder alguma batalha, mas isso não quer dizer que você vai perder a guerra, né? Na vida é assim, então você precisa lutar, lute, vá para cima, não recue, Deus vai dar vitória. Faça um destino para a sua vida, faça um plano, faça um projeto da sua vida, planeja. Eu aconselho jovens, aconselho moças, às vezes ficam bravos comigo, tem pessoas que ficam bravos. Esses dias eu aconselhei um casalzinho que veio aqui, de mãozinha dada, bonitinhos, irmão, todos animadinhos, ele 16 e ela 14, lindinhos, todos animadinhos, pastor, vieram aqui, querendo que eu abençoasse eles, e o mais difícil ainda, trazido pela mãe. Eu olhei e falei, Jesus, como que eu vou abençoar? Eu falei, vocês estão namorando? Eles disseram, vamos morar junto. Falei, morar junto na onde, rapaz? Aí ele falou assim, morar junto, pastor, é o amor, pastor. Falei, amor? Amor? Ele falou assim, é, o amor. Vai morar na onde? Ele disse assim, eu vou morar na casa dele. Eu falei, você já tem casa? Ele diz, mora com a minha mãe. Aí, irmão, eu fui obrigado a apelar. A mãe não gostou, mas eu fui obrigado a apelar. Falei, você trabalha onde, meu filho? Ele diz, eu não trabalho não, pastor, estou desempregado. Falei, estuda? Ele disse, não, eu abandonei os estudos. E você? Ela falou assim, eu também parei de estudar. Conheceu ele na onde? Na escola. Aí eu tirei o microfone, tirei a coisa assim, abaixei e falei para ele, posso te fazer uma pergunta assim meio indiscreta? Ele disse, pode. Quem compra a sua cueca? Ele falou assim, ficou olhando para mim. Falei, a sua mãe? A mãe disse, é. Eu falei para ele, para ela, você vai casar com ele? Ele não compra nem a cueca dele. Prepare-se para a guerra. Não arrume um soldado que não está pronto para a batalha, que você vai ter que morrer junto com ele. Prepare-se para a batalha. A vida é uma batalha, o casamento é uma batalha. As pessoas não sabem o que é isso. Eu me lembro que, eu estava aconselhando hoje, estava aconselhando um rapaz. Um dia eu caí de mobilete, eu lembro aquelas mobilete? Eu tinha uma Caloi preta, que eu ia trabalhar com a mobilete. Um dia eu caí, mas levou um tombo tão feio, mas tão feio, que eu não morri porque Deus teve misericórdia. Um frio, os meninos passaram com a mobilete do nosso lado, apostando corrida, e a jaqueta do rapaz que estava voando, deu no guidão da minha mobilete, virou assim, no que virou a gente voou. E eu voei, caí no pé de um casal que estava namorando no portão. Você percebe como que eu voei. E o que estava na garupa caiu em cima de mim.
Entendeu? E ele falou assim: graças a Deus eu não fiz nada, mas eu saí, irmão, arrebentado, ralado, o braço sem pele nenhuma, com um monte de cimento aqui, ó, se ia arrancando as pedrinhas assim, ó, e aquilo. Eu tinha que trabalhar à noite, não tinha ninguém para ficar no meu lugar, precisava tomar banho sozinho. Lá dentro você pulava ali tomando banho e pulando, e aquilo sangrando, precisou enrolar um pano. Mas eu não podia perder o dia, porque senão eu perdia o dia e desinteirava o salário e não conseguia pagar o aluguel. E eu não era casado. A vida é uma guerra. Muitas batalhas já foi travada e a gente está aqui. Diga isso, irmão, você está aqui porque você não perdeu elas. Você foi vencendo batalha por batalha. A gente chegou. Então eu digo aos meninos, os que namoram, às vezes eu fico meio chateados. Arrume alguém que esteja disposto para guerrear. Arrume alguém que esteja disposto para lutar. É por isso. Você sabe por que Eva se encantou com Adão? Você sabe por quê? Porque Adão tinha um paraíso. Adão tinha um paraíso, pastor Jesus. Agora, se você arruma alguém que não tem nenhuma árvore, tem um paraíso. Adão tinha um paraíso, alguém bem resolvido. E a vida, eu estou fazendo uma introdução para dizer para você, a vida é uma batalha diária, seja no ministério, seja na política, seja na família, seja no trabalho. A vida é uma batalha. Alguém diz: quem nunca engoliu sapo? Já engoliu o sapo, carranho com o sapinho, tudo junto, irmão. Você foi obrigado a engolir. Mas Deus tem nos trazido até aqui. Deus tem nos trazido até aqui. Então quero louvar a Deus pela sua vida e poder estar aqui. Então, prepare-se para isso. Vai vencendo, vai rompendo, não desista. Porque o segredo da vitória é você não desistir. Eu quero deixar uma palavra no seu coração no livro de Juízes, capítulo 6. Só vou meditar, vou fazer uma leitura, eu vou ler aqui, verso por verso. E porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor deu a mão dos midianitas por 7 anos. Aí, 7 anos, pode voltar lá, 7 anos é um tempo da vida. 7 anos é um tempo da vida, eu sempre prego isso. 7 anos é um tempo da vida. Eu estava vindo dentro do carro no Nordeste, eu estava falando isso para um pastor, e ele me fez repetir tudo isso para gravar. Falei, 7 anos é um tempo da vida. 7 anos é um tempo da vida. Então, Deus deu um tempo da vida na mão do inimigo. Olha que coisa interessante. Quando as coisas nossas, da nossa vida, da sua vida, da minha vida, da vida da igreja, da vida dos cristãos, não é o diabo que entra, é Deus. Entendeu? O Senhor deu. É o Senhor quem dá. Isso que é mais difícil. A gente ter Deus como inimigo é a pior coisa que tem, porque Deus não desvia. Um dia eu aconselhei um irmão, falei para ele: desvia, irmão, do caminho, que você vai trombar com Deus. Ele diz: não. Eu falei: Deus não desvia, irmão, você vai ficar todo arrebentado. O diabo até corre e pula do lado, mas Deus não desvia, você vai trombar com Deus. Você está indo em linha de conflito para chocar com Deus. Você vai ficar todo arrebentado em cima de uma cama, desempregado, sendo cuidado, e não vai morrer, porque você está indo para trombar com Deus. E quando a gente vai em linha de conflito com Deus, Deus não desvia e não ouve a nossa oração. Então Israel saiu de conflito para com Deus, porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal. Por 7 anos. 7 anos é um tempo da vida. Por que a gente às vezes sofremos um período? Porque a gente se desvia do propósito de Deus. E aí Deus permite certa circunstância. E essa circunstância que Deus permite tem um tempo. Para Israel, 7 anos. E prevaleceu a mão dos midianitas. O verso 2 diz que prevaleceu a mão dos midianitas sobre Israel. O inimigo prevalece. A nossa oração não é respondida. A gente ora e Deus não responde.
Porque Deus prevaleceu o inimigo, Deus deu força ao inimigo, Deus deixou o inimigo, por causa do nosso desvio, por causa do nosso pecado, por causa de nós atravessarmos contra a sua vontade. A Bíblia diz assim: então os filhos de Israel fizeram para si, a causa dos midianitas, covas que estão nos montes, nas cavernas e fortificações. O que aconteceu? Eles começaram a fugir agora. Eles começaram a morar em buracos. Eles deixaram as cidades, deixaram os campos, e agora começaram a morar em montanhas, em buracos das montanhas. Porque por causa dos midianitas, por causa do inimigo. O inimigo prevaleceu de uma certa forma que eles foram obrigados a abandonar a casa. As crianças foram obrigadas a abandonar a escola. Os homens foram obrigados a abandonar a roça. Porque quando a gente desvia do propósito de Deus, tem coisa na nossa vida que acontece que nós somos obrigados a mudar de cidade, somos obrigados a mudar de emprego, somos obrigados a tirar os filhos da escola, somos obrigados a mudar de congregação. E a gente fala assim: não, Deus está me provando. Não, não é provação não. Tudo que é provação tem um tempo para acabar. E Deus não prova além daquilo que você não pode suportar. Porque Deus conhece a qualidade do vaso. Deus não te dá um peso que você não consiga carregar. Deus só prova o tanto que você consegue suportar. Se for provação de Deus, Deus prova e aprova e termina a prova. Agora a prova que não acaba nunca, não é prova. O inimigo está prevalecendo. Então os inimigos, as fortificações, porque sucedia que a Bíblia diz que sucedia que, semeando Israel, subia os midianitas, os amalequitas também dos orientes, contra eles subia e punha contra eles no campo. Quer dizer que quando Israel ia fazer algum investimento, o inimigo aparecia. Era só Israel abrir uma lojinha que o inimigo aparecia para tirar os clientes. Era só Israel começar a construir uma casinha que o inimigo aparecia, pastor Jesus, para tirar o emprego. Era só Israel comprar um carro novo, parcelado em parcela, que Israel aparecia para diminuir o salário, o inimigo aparecia para diminuir o salário do cidadão. Era só Israel comprar um terreno parcelado, que os midianitas apareciam, e colocava contra eles no campo, colocava contra eles no mesmo lugar, no campo, que é da onde ele tirava o sustento, fazia confronto com eles no campo, na onde eles trabalhavam. O inimigo entrava lá dentro da fábrica lá, irmão. Era lá que o inimigo entrava, para confrontar o cidadão, simplesmente porque esse israelita, esse crente, fez o que Deus não aprova, desviou do propósito de Deus. Deus permitiu que o inimigo entrasse, e o inimigo entrou no próprio campo, no confronto de batalha, lá no chão da fábrica. É lá que o inimigo trabalha, do lado do cidadão. É lá que ele perde a promoção, é lá que ele perde o salário, é lá que ele é afastado por tempo indeterminado. É lá que o inimigo muda o horário dele e coloca ele no horário mais terrível. É lá, é no campo de batalha, é na onde ele ganha o pão, lá. E contra eles no campo, e destrói toda a novidade. Você já viu Israel não ter mais novidade? Vivia uma vida de rotina, só o buraco da caverna, só o monte, só o deserto e mais nada. Não tem mais novidade, não tem mais novidade. A vida vira uma rotina, uma rotina. A vida, a roupa vira uma rotina, o carro é o mesmo carro, é uma rotina, a casa não vê uma tinta faz muitos anos porque virou uma rotina, a comida e a mistura virou uma rotina, que é muitos anos, não muda de mistura, é aquela mesma vida de rotina. Não dá para extravasar em nada, porque se extravasar vai faltar mistura para outra semana. A vida vai virar conta-gotas, vai ser contadas e vira numa rotina. O salário também tem que ser calculado,
calculado, vira uma rotina, não pode deixar as luzes acesas, porque pode aumentar a conta de luz e a gente não conseguir pagar. A gente tem que resolver o negócio do gás, a gente tem que fazer um fogareiro para poder o gás aumentar e a gente não precisar gastar o gás antes do tempo. A vida vai perdendo a novidade da terra. É isso que o inimigo vai fazendo, tirando a novidade da terra. Vai passar anos sem poder fazer nada. A pessoa vai virando, vai tirando a liberdade da pessoa de comprar uma roupa nova, de comprar um sapato novo, de poder comprar uma gravata nova. As crianças não têm novidade. As crianças vão para a escola, mas não tem mais uma lancheira, não tem mais uma bolsa, não tem condição, tirou a novidade da terra. Isso acontece com todos aqueles que se desviam do plano do Senhor. Acontece com as igrejas, com pastores, com líderes que desviam do plano do Senhor. A igreja fica sem novidade, é a mesmice. Pode entrar numa igreja assim que você vai ver, é 3 hinos da harpa, Mãe Maria que dá o testemunho, o irmão Joaquim que faz a leitura, o irmão Pedro que traz uma palavra e pega sobre o cego de Jericó. O cego desce na segunda, na terça, na quarta ele sobe, na quinta manda ele descer de novo, no sábado ele sobe, domingo manda ele descer de novo. Chega uma hora que o camarada está desesperado, entendeu? De tanto subir e descer. Fala, resolve esse negócio logo. Jesus curou o cego, foi uma vez só. Zaqueu subiu na figueira, foi uma vez só. Mas nessa igreja, todo dia o cego é curado, todo dia o Zaqueu sobe, todo dia o Zaqueu desce. Tem uma hora que o Zaqueu não quer nem descer mais, porque tirou a novidade da terra. E quem traz novidade é o Espírito de Deus, que quando visita a terra, tem novidade para a vida da igreja, através de quem vai cantar. Pode ser uma criança que vai adorar ao Senhor, mas se a igreja estiver no plano de Deus, a criança tem novidade para o povo do Senhor, através do louvor que ela vai entoar. É uma novidade. Mas é isso que está acontecendo. Destruíram a novidade. Nós vivemos de novidade, pastor Jesus. A igreja vive de novidade. Tem que tomar muito cuidado com esse negócio rotativo da mesma coisa. Às vezes eu dizia a minha avó era especialista, minha tia também, de fazer ovo. Mas ela fazia ovo frito na segunda, ovo um molho assim na terça, depois fazia ovo batidinho na quarta, depois, todo dia você mantinha um ovo diferente, irmão. Ela conseguia fazer uma novidade, pastor, uma novidade. O que eu estou querendo deixar no seu coração é quando o inimigo entra, as novidades terminam. E não confunda esse negócio, porque crente pentecostal como nós, confunde muito com Satanás tomando conta da vida de gente. Não, eu não tenho demônio não, irmão, Deus me livre. Eu Senhor, não estou falando de possessão. Eu estou falando do inimigo entrar no seu território. Eu estou falando do inimigo pressionar a situação, de dificultar a sua vida. Então o campo destruiu novidade da terra, a terra não tem mais novidade. Chegaram até Gaza e não deixaram mantimento. Israel agora começou a ter falta de comida. Tem que parar para pensar, irmão. Alguns dias atrás, eu falei aqui com os irmãos sobre o miserável. Lembra quando eu falei sobre o miserável? Tem que tomar muito cuidado. O crente, o justo, não mendiga o pão. Se faltar comida, tem que parar para pensar. Porque o Senhor é meu pastor e não me faltará. Pode até faltar comida, mas o pastor não falta. Se faltar comida, o pastor manda o corvo. Aquele corvo de Elias, sabe aquele corvo de Elias? As pessoas acham que a Bíblia é tudo assim, uma varinha, né? De onde apareceu aquele corvo? Você nunca perguntou? De onde que aquele corvo arrumava a carne assada? Da onde, irmão? De Jerusalém, da onde os sacerdotes iam colocar lá. É de lá que o corvo arrumava. Por que o corvo trazia de manhã e tarde? Na hora do sacrifício. Na hora que o sacerdote ia fazer o sacrifício, pastor Jesus, os corvos resolviam ir lá. Os sacerdotes ficavam bravos com os corvos, arrumavam uns pau e tentavam esfotar esses bichos, e Deus dizia assim: desce lá e sustenta o meu servo. Os corvos desviavam do sangue, um corria para cá, o sacerdote corria, o outro vinha e grudava e... Porque pode faltar comida, mas se você tiver o pastor, não vai faltar o corvo.
Se você tiver o pastor, não vai, o corvo vai entrar pela janela, a marmita vai chegar lá, o marmitex vai chegar lá, alguém vai mandar comida lá, alguém vai mandar mistura lá. Você pode ter momentos de dificuldade, mas se você estiver na vontade de Deus, pode descansar. O inimigo não pode tirar tudo que você imagina que pode. Deus sempre vai ter um corvo para revoar sobre o sacrifício de alguém, para trazer carne e pão para a sua vida, para alimentar você de tarde e de manhã, de tarde e de manhã. E os corvos vai ser garçom, para você entender que se você tiver o pastor, você tem tudo. É disso que ele está falando. Mas quando começa a ter dificuldades, a novidade termina, as pessoas vivem no mesmo lugar, do mesmo jeito, aí a novidade acaba. A minha preocupação com o ministério é isso, é que não tenha novidade, é que a gente se acostume com a mesma coisa, é que você fica com as mesmices, com a mesma coisa. As pessoas acostumam. Os maiores acidentes aéreos foi porque os aviões estavam em piloto automático. Os maiores acidentes acontecidos agora ultimamente foi daquela conversão da Air France, que caiu no Oceano Pacífico depois de levantar aqui do Rio de Janeiro. Por que o avião caiu? Não deu tempo de segurar o comando, e ele mergulhou com mais de 300 pessoas dentro da água gelada do Pacífico. Nós temos a habilidade de ficar em piloto automático. Nós temos a habilidade de vir na igreja e fazer a mesma coisa sempre. Nós temos o costume de fazer a mesma coisa sempre, a mesma coisa sempre. Sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Mas você precisa ter novidade, a sua vida precisa ter novidade, sua casa precisa ter novidade, seu ministério precisa ter novidade, a sua empresa precisa ter novidade, a igreja que você congrega precisa ter novidade, senão você se acostuma sempre na mesma coisa. Alguém diz assim: mas por que faz tanto? Porque não podemos ficar parados, acostumados do mesmo jeito, a gente precisa ter novidade. Deus diz: eis que eu faço uma coisa nova, eis que eu faço uma coisa nova. Não é isso que Deus fala? Deus gosta de fazer coisa nova, Deus gosta de fazer novidade, Deus gosta de dar uma coisa nova todo dia para a sua vida. E deixa eu levantar a minha mão para profetizar para você: Deus tem coisa nova para a sua vida, Deus tem novidade para a sua casa, Deus tem novidade para a sua família, mas você precisa querer uma coisa nova. Tem alguém que quer uma coisa nova? Tem alguém que quer uma coisa nova? Deus é um Deus de novidades, uma coisa nova. Então, quando Israel chegou, tiraram até o mantimento de Israel. Irmão, mas como que pode? Se Israel vai entrar na terra da promessa e Deus vai dizer a Josué: esforça-te em bom ânimo, porque eu sou contigo, não tenhas medo, então somente esforça, porque como fui com Moisés, eu serei contigo. Eu expulsarei os adversários, eu trarei temor na terra em que vocês vão entrar, eu irei à frente abrindo caminho. Deus falou isso, agora o inimigo está fazendo isso. Levaram os mantimentos, levaram as ovelhas, levaram os bois, levaram os jumentos, levaram todo o trabalho deles, levaram toda a situação do dia a dia deles, que eram as ovelhas, levaram todos os bois, que eram as máquinas agrícolas deles, levaram todos os animais de carga deles, que eram o jumento, os caminhões foram levados tudo, os tratores foram levados tudo, levaram tudo. Eles ficaram sem nada, ficaram com o caminhão quebrado, ficaram com os tratores sem tratorista, ficaram com os pneus furados. É isso que Deus está falando. O negócio deles pararam, simplesmente porque eles fizeram o que Deus não aprovava. Foi o que Jesus falou: sem mim vocês não podem fazer nada. Vocês podem estudar, vocês podem ter preparação, vocês podem se formar, vocês podem ganhar dinheiro, vocês podem expandir, mas sem mim vocês não podem fazer nada. Vocês não têm como parar quando o inimigo vier para o seu lado, você não tem como repreender, como eles entraram, quando a crise chegar, não tem como você parar isso. Mas se você estiver na presença do Senhor, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. É a promessa.
Israel fez algo mal. Alguém diz assim: por que se Deus é tão bondoso, por que as crianças de Israel é daquele jeito? Acharam um monte de crianças sob os entulhos de bombas que caíram em cima, na faixa de Gaza? Se Deus é tão bom, por que os alemães pegaram os judeus e colocaram dentro daqueles trens, pastor Jesus, e mataram eles com gases? Por que eles ficaram dentro daquelas prisões na Áustria, só o esqueleto? Se Deus é tão bom, por que Deus não livrou Israel? Um mestre perguntou no fundo da sala para um rabino: se esse Deus é tão bom, por que eles sofreram tanto desse jeito? Por que Deus não livrou? Por que deixou Israel ser destruída? Por que deixou os judeus ser perseguidos como um rato é procurado por um gato? E o rabino diz assim: eu vou mostrar para você que Deus é bom para com Israel. E o rabino abriu a Bíblia, a Torá, no livro de Deuteronômio, e diz assim: e disse o Senhor a Moisés, e começou a ler para o homem numa sala cheia, e começou a dizer assim: hoje eu chamo os céus e a terra para ser testemunha contra vós, que eu vos proponho a bênção e a maldição, e que vós escolheis a bênção para que viva na terra que eu vos dou, a terra que mana leite e mel. Se atentares e ouvir a voz do Senhor teu Deus, e desviar-se dos deuses estranhos que habitam nessa terra, se vós guardares o meu nome, e se vós me adorares na terra que eu vos dou por herança, bendito será a tua entrada, e bendito será a tua saída, bendita será a tua amassadeira, bendito será as vacas e o fruto do ventre dos teus animais no campo, bendito será as tuas parteiras, bendita será as tuas plantações, bendito será os teus filhos, aonde colocar a planta dos pés eu te dou por herança, aonde levantar a mão eu abençoo, eu enviarei contra vós, sobre vós a bênção, e darei a chuva no tempo certo, mandarei a chuva seródia e a chuva temporânea, haverá colheita em abundante, eu repreenderei o devorador, guardarei a vossa entrada, por um caminho sairá o inimigo contra ti, por 7 caminhos eles fugirão de vós, eis que eu estarei convosco, e a praga que eu fingi o Egito, nunca mais atacarei vós, e vós tereis saúde, assim diz o Senhor. Mas se vós escolhei ouvir a minha palavra. Aí Moisés troca de monte, vai para o monte Ebal e diz assim: eis que chama a terra por testemunha, e os céus que hoje eu vos proponho a bênção e a maldição. Mas se vós rejeitares a minha palavra, e trocarem pelos deuses da terra, e desviarem dos meus caminhos, e não guardares os meus preceitos, o céu em cima será de bronze, e a terra embaixo será de ferro. Clamareis e eu não vos ouvireis. Por um caminho sairei contra os vossos adversários, e por 7 caminhos fugirão deles. Eles tomarão seus filhos para que sejam escravos, e as suas filhas para que sejam violentadas. Os seus mancebos cairão no campo de batalha, a sua plantação não dará mais resultado, o seu gado morrerão de praga no campo. E eis que eu vos digo, e vós sereis consumidos pela praga, e vós morrereis na terra da vossa herança. Assim diz o Senhor: se vós não guardardes a minha palavra. E o que é que Israel fez? E não guardou a palavra, escolheu os deuses, e por isso estavam morrendo na terra que manda leite e mel. Deus é poderoso para guardar a tua palavra. Se você guardar a tua palavra, todas estas bênçãos te seguirão e te alcançarão, e você será abençoado. Mas terá que guardar. Isso aqui não tem arranjo. Guardou? Tem. Não guardou? Não adianta.
A hora que vem a praga, não adianta fazer o sinal da cruz, não adianta jogar água benta, não adianta colocar máscara, 3 máscaras, 4 máscaras, não adianta ficar falando de longe, não adianta. Se vós guardardes a minha palavra, eu não vos ferirei, vós, com a praga que eu feri os egípcios. Então você já está guardado. Simples. A palavra de guardar a palavra. Por isso que eu luto para que os crentes venham ao culto de ensinamento. O Senhor não nos guarda porque nós levanta a mão para poder cantar. Ele nos guarda se nós guardarmos a sua palavra. E se você guardar a palavra, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu, Deus diz, tu não serás atingido, tu. Essa é a palavra. Então Israel, o que Israel fez? Porém, coloca o verso 1 do capítulo 6. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal. Então o Senhor os entregou. Tem crente que era para ser patrão, mas é empregado. Tem crente que era para ser chefe da seção, mas é o faxineiro. Tem crente que era para ser dono do mercado, mas é o caixa. Se você guardar a minha palavra, eu te colocarei como cabeça e não como cauda. Você acredita nisso, irmão? Então olha para o seu irmão e diga: você precisa acreditar na palavra, irmão. Acreditar, a palavra está dizendo: se hoje ouvires a minha palavra, eu te colocarei como cabeça, e você não será cauda. É a palavra do Senhor. Deus não quer que a gente seja bem. Deus quer que você seja abençoado. Deus quer que você seja próspero. Deus quer que a sua casa seja frutífera. Deus quer que os seus filhos sejam abençoados até o tutano. Deus quer que você tenha um carro bom, uma casa boa, uma mesa farta, tenha saúde. E Deus quer que você seja a cabeça e não seja o cauda de nada, porque esta é a promessa de Deus para a sua vida, se você acreditar. Mas a gente tem a mania de dizer assim: não, Deus não importa com isso não. Isso aí é lá para os irmãos lá. É muito simples. É só olhar para a vida do cidadão. Isso que ele está fazendo, Deus não se agrada, Deus agrada, Deus não se importa. Então olha para a luta dele, para a vida que ele está passando. Há quantos anos ele está daquele jeito? Já tomaram a casa, tomaram os cavalos, tomaram os cachorros. Alguma coisa precisa ser consertada. Mas se vós guardares a minha palavra, eu vos guardarei na hora da angústia que virá sobre a terra. Não é a palavra de Deus isso, meu irmão? Ou eu estou ficando maluco? Mas isso não é a palavra de Deus. Deus não disse: o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, bem presente na hora da nossa angústia? Ainda nós não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se abalem, ainda que as águas se perturbem, ainda que as águas rujam pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e ela não será abalada, ela não será abalada. O Senhor dos exércitos está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde para ver o que o Senhor tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra, quebra o arco, corta a lã, põe o carro no fogo. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Se guardares a minha palavra, não é se enfeitar ela, é se guardar. Então o Senhor abençoará até a tua 4ª geração. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é isso, irmão? O Senhor visitar a sua 4ª geração. O Senhor vai visitar você, o Senhor vai visitar os seus filhos, o Senhor vai visitar os seus netos, e o Senhor vai visitar os seus bisnetos. Você já pensou isso? Deus visitará até a 4ª geração, só porque Abraão guardou
a sua palavra. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, e ainda alcanço José. Até a quarta geração. Então por que Israel, para nós terminar, está sofrendo? Porque eles fizeram o que era mal. Então subiu contra eles, eu vou terminar no verso de número 6, verso 5, porque subiam com seus gados, é os demônios aqui, isso aqui é demônio. O verso 5 do capítulo 6, subia com seus gados, eles subiam com as suas tendas, olha só, além dos demônios ir para lá, ainda leva a tenda para armar lá, para passar uns dias lá. O Satanás é tão terrível, porque subia com os seus gados e levava a tenda junto. Diz, eu vou armar lá na garagem dele. Aí seu carro fica 300 dias na oficina, porque armou uma tenda lá na sua garagem. O infeliz. E vinham como gafanhotos. Sabe o que é gafanhoto? Gafanhotos são divididos em 4 grupos: o cortador, o migrador, o devorador e o destruidor. Eles vinham como gafanhoto. Por que a Bíblia está falando aqui dos gafanhotos? Porque o gafanhoto devorador, que vem como bando, ele vem na plantação e ele devora uma parte e vai embora. Ele come uma parte lá. O devorador é assim. O devorador vem na plantação e come uma parte. Quando esse demônio chega na casa, ele come um pouco do seu gás. Ele come um pouco do seu sabão em pó, do seu detergente. Depois não adianta ficar enchendo d'água o detergente querendo aumentar lá, que não adianta. Já levou. O devorador leva um pouco, meu irmão. Leva um pouco. Ele vai levando. Você põe uma roupa novinha, o devorador leva uma parte. Sentou, o prego gruda e puxa uma linha assim. Você fica só com a blusa e a saia. O devorador levou só um fio. E o devorador. Depois a Bíblia diz assim que vem o migrador. O migrador, ele desce e fica um tempo. Ele vem, desce e fica um tempo. Ele migra. Ele traz para você um prejuízo de vez em quando. De vez em quando, assim, ele traz um prejuízo. A calha enche, não tem saída, entope com uma garrafa d'água, num tempo de chuva, o teto da sua casa é de gesso, a casa transborda, a calha transborda, a água corre para dentro do teto, queima as lâmpadas, amarela tudo o forro, mancha tudo a parede, e nada do que 1.000 ou 2.000 reais você não resolva depois para dar uma consertadinha e ele já voa. Esse é o migrador. E depois vem o cortador. O cortador, ele corta os galinhos mais grandes, corta a metade das suas férias, uma parcela do seguro-desemprego. É o cortador. O cortador tira aí, ó. E depois vem o destruidor. O destruidor acaba com a sua saúde, joga você dentro de um quarto escuro para que você tire a sua própria vida, porque o destruidor não ataca a fazenda, ataca o fazendeiro. E eles vieram como multidão que não podia ser contada. Mas eu vou te dar um ensino para você hoje. Para repreender o devorador, você repreende com os dízimos e com as ofertas. Mas ainda fica mais 3. Para você repreender depois esses outros, como o destruidor, você repreende com a gratidão. Porque todo ingrato atrai o destruidor. A gratidão repreende o destruidor. O dízimos e oferta repreende o devorador. Olha que coisa interessante. E o migrador é você permanecer na casa de Deus. Quanto mais na presença do Pai você estiver,
né, mais você estará longe desse demônio, porque o filho pródigo se ausentou da casa do pai e perdeu toda a parte da herança que tinha. Então, se você permanecer na casa de Deus, você terá resultado para a sua vida. E a Bíblia vai nos ensinando sobre o que fazer, como é a gente trabalhar. E esses quatro demônios que a gente fala, que está no livro de Joel, só troca o nome, os nomes deles, mas eles estão furiosos do mesmo jeito. Então que você guarde, eu vou orar com você, para que você possa entender que esses demônios trazem um prejuízo tremendo. Então você repreende o devorador, você repreende o cortador, e quando você se afasta da casa do pai, você atrai o cortador. Quando você, na verdade, envolve com coisas ilícitas, você atrai o migrador. Sabe quando você vende aqueles negócios? Quando você vende gasolina assim, que ficou no resto do tanque, começou com esse negócio, aí, pastor, o migrador está lá dentro, entendeu? A gasolina entra no tanque e o migrador é na sua casa. É muito claro. Então, quando você trabalha com coisas ilícitas, você atrai o migrador. Então, o devorador a gente afasta com os dízimos. Trazei todo o dízimo à casa do tesouro, e eu repreenderei o devorador. Mas daí fica o outro, aí fica o outro, o cortador. Não te afaste da casa do pai, porque na casa do pai há abundância de pão. Então você vai repreender o migrador. E depois, se você deixar esse negócio de jogo do bicho, deixar com esse negócio de jogo de bicho, deixar com esse negócio de fezinha, deixar com esse negócio de gasolina, deixar com esse negócio de coisa sem nota, deixar com esse negócio de carro falido, deixar com esse... Aí, meu irmão, você também afasta esse demônio que vem para perturbar, que é o migrador. Agora, se você começar com esse negócio assim, irmão, já começa a resolver, irmão. Você gosta aí de ir lá comprar celular, máquina de serra. Não, mas eu estou vendendo uma aqui sem nota. Sem nota aí, novinha, R$100. Você vai ver. Traz para dentro, o migrador vai dentro da caixa. A hora que você arranca ela, o migrador pula para fora da sua casa. E vai no pé da sua cama. A hora que você deitar na cama, a cama já quebra o parafuso, pronto, já estourou tudo, vai ter que comprar uma cama nova. A hora que você for pegar a garrafa de água na geladeira, a garrafa escapa da tua mão, já desce no vidro e já... O migrador já está lá. Uma parte. Aquilo que você lucrou, ele levou. Aquilo que você lucrou, ele levou. E o destruidor, você derruba ele com a gratidão. Sede grato e agradecido, porque Deus te dará vitória. Entendeu? E é isso. Você sabe por que Ló perdeu tudo? Por causa de ser ingrato. A mulher virou uma estátua de sal e saiu só com as duas filhas. A casa pegou fogo e foi morar numa caverna, numa montanha. Sabe por causa de quê? Ingrato. Se é ingrato, não consegue chegar ao final. Sempre agradeça ao Senhor. Sempre louve ao Senhor Jesus. Nunca seja ingrato. Eu vejo os filhos no dia do aniversário do pai, ingratos. Vai lá e almoça e não leva nem a gravata, nem a camisa. Ingratos. A ingratidão afasta o destruidor. A gratidão conserva o que Deus te deu. Se você tem um pai espiritual, faça isso. Ingratos, nunca seja ingrato. Olha para esse irmão e diga: nunca seja ingrato, irmão. No dia do aniversário do pastor, aí os irmãos vão embora, tudo, irmão. O pastor fica sozinho na igreja, com ameaça de sequestro ainda, pastor. A ingratidão repreende, a gratidão repreende o destruidor. Sejam agradecidos ao Senhor. Louve a Jesus pela sua vida, agradeça a Deus por tudo que Deus tem feito, tá certo?
Por mais que a situação, e eu termino, por mais que a situação seja difícil, a primeira coisa é que você levanta a mão para poder agradecer ao Senhor Jesus. Às vezes a enfermidade, meu irmão, só está lá, é uma gripe. A mãe, em vez de levantar a mão e agradecer pela criança, fica uma choradeira. Se você levantar a mão e agradecer, o Senhor cura a criança, porque o que precisa, porque maior é a criança do que o milagre que Ele vai fazer. Mas às vezes a gente não enxerga essas coisas. Então você precisa ser agradecido. Foi para receber o salário, recebeu só a metade. Em vez de agradecer que com a metade dá para comprar comida, já sai praguejando tudo, irmão. Aí no caminho perde a outra metade, por causa da ingratidão. A ingratidão, a gratidão repreende o destruidor. E nunca esqueça disso: o destruidor não ataca a propriedade, derruba a árvore, derruba. Então isso é muito sério. Então eu termino dizendo a você que não dá para poder continuar lendo, mas eles vieram, olha só o verso de número 5, e eles entraram na terra, olha, e eles vieram, o gafanhoto cortador. E esse é o Joel: o migrador comeu, o migrador deixou, o gafanhoto devorador comeu. E quando o devorador deixou, o gafanhoto destruidor comeu. E aí depois o verso 5 diz que a terra ficou uma desolação. Olha: acordem, beberrões, chore, lamente todos vós que gostam de vinho, por causa do vinho, por causa da telha da boca. A terra ficou um caos. Volta lá em Juízes capítulo 6, o verso 5, e eu termino. Aí o texto diz: e vinham eles, seus gatos, com gafanhotos, toda a multidão, e não se podia contar, porque não dá para contar o número de demônios. Jesus perguntou: quantos são? Ele disse: somos uma legião, 6.000. Então vieram e disseram assim, e clamaram ao Senhor. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Eles entraram na terra para destruir, porque essa é a missão de Satanás: matar, roubar e destruir. Eles entraram para destruir. E então, olha só, e aqui eu termino. E então os filhos de Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas, que são demônios. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, resolveram orar. E sucedeu que eles orando, Israel ao Senhor, por causa dos midianitas, agora eles começaram a orar por causa do prejuízo. Sabe aqueles crentes que só vêm na igreja para o culto de oração quando ele tem alguma luta? Porque ele perdeu o emprego, ou porque ele precisa de um milagre? É Israel. O profeta, então o Senhor enviou um profeta aos filhos de Israel e disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimia, e vos expeli diante de vós, e vós dei a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor o vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, cuja terra habitais, mas não destes ouvido à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e se assentou debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abizerrita, e Gideão estava lá malhando trigo no lagar para salvar dos midianitas. E então o anjo do Senhor apareceu e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Esse camarada resolveu, dizendo: já que eu não posso malhar no campo, eu vou malhar aonde faz suco de uva, no lagar. É apertado, não tem espaço, ninguém quer, mas eu não vou deixar. Aí ele falou assim: já que eu não posso, já que não dá para fazer culto, então eu vou orar nesse quartinho mesmo. Já que ninguém quer ir para o culto, para a oração, eu venho sozinho. É isso que ele está falando. Já que eu não posso ir de manhã na consagração, então eu vou orar de madrugada, eu vou orar 11 horas da noite com a missionária Anice. Já que não dá para orar com a missionária Anice por causa do horário de serviço, então eu venho na tarde da bênção para poder fazer a minha parte. Já que não dá para vir na parte da bênção, então eu venho na semana da oração. Mas que eu vou malhar trigo, eu vou malhar trigo. E aí o Senhor, no meio de toda a nação, só achou o rapaz e diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo, não tenha medo, o Senhor é contigo. Se você estiver na presença do Senhor preparando para a guerra, não te preocupe, você só precisa de 300 valorosos, porque o Senhor será contigo para te dar vitória. Se você entende esta palavra que eu estou pregando para você, você precisa arrumar um lugarzinho, não se conformar com a perca, guardar a palavra do Senhor.
Vamos ficar de pé para mim orar com você. Diga isso, irmão, você precisa guardar a palavra. As pessoas precisam entender isso, que esse mundo e esse reino é espiritual. Antes de qualquer coisa, ore. Se for para cantar ou orar, e for fazer um dos dois, ore. Se for para pregar ou orar, ore. Não vá, porque não dará resultado. Não procure, não tenta fazer sem oração. Ah, pastor, eu preciso vender umas florzinhas para me arrecadar dinheiro. Só que tem que ser no dia do culto. Não, então não faz, que não vai vender nada. Vai ser um fracasso, não vai. Não vai. Às vezes as pessoas brincam com isso. O irmão falou assim: eu não vou no culto porque eu tenho que arrumar o vaso da minha casa que está vazando. Foi, mas justo no dia do culto você vai colocar vaso, irmão? É você que é um vaso para estar lá, agora você vai colocar um vaso na sua casa? Ele falou assim: eu vou lá, pastor, é porque o pedreiro já está aqui. Eu falei: o pedreiro pode estar, irmão, só que esses negócios de vaso colocado na hora do culto, fica bom não. Eu disse: que é isso, pastor? Depois de tudo acabado, que mudou na casa, aonde é que deu um vazamento? No vaso. Arrancou todo o piso, arrancou todo o azulejo, para trocar o vaso. Falei: irmão, era só um culto de oração, e o vaso ficaria no lugar e nunca mais sairia. Mas se você não entender que primeiro é a palavra do Senhor e as demais coisas, segure a mão desse seu irmão, diga para ele: ainda que o inimigo te cerque e ele te faça pressão para invadir o que é seu, mas se você estiver guardando a palavra do Senhor, Ele não vai tocar nenhum fio do seu cabelo. Não te preocupe com o barulho que está lá fora. Diga para ele: não te preocupe com o barulho que está lá fora, porque Deus está do lado de dentro e vai te dar livramento. Guarde a palavra e descanse a sua alma, porque Deus está trazendo novidade para a tua vida. Guarde a palavra. Deus tem novidade para a tua vida. Deus tem novidade para a tua vida. Ore comigo. Senhor Jesus, eu quero agradecer pela vida da tua igreja, que veio ouvir a tua palavra, que veio, Senhor, atentar para um período de oração. E eu prego, Senhor, para quem está esperando novidade. Eu prego para alguém que está esperando uma coisa nova. Tem algo novo acontecendo dentro da família, tem algo novo acontecendo dentro da empresa, tem algo novo acontecendo dentro desta casa esta noite. É no nome de Jesus que eu libero uma palavra profética para a tua igreja. Eles não sairão desta casa sem ter recebido do Senhor uma coisa nova, algo que o Senhor está fazendo, que o inimigo quer tirar, mas tem pouca força, porque o Senhor dos exércitos está conosco, e tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza, e nos dará vitória. E você diga amém. Bate a mão do seu irmão e diga: tem algo novo chegando na sua vida, irmão. Aramashuri que bashuri aha, yehe karamashuri ahas, yehe karamashuri de kehas. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus é um Deus que te guarda, Deus é um Deus que te sustenta. Se você estiver firmado na palavra, vai dormir em paz, que a hora que você amanhecer, tem algo florescendo na sua história, tem algo acontecendo na tua casa, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. É que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus, o seu Filho, que a comunhão do teu Espírito permaneça conosco, não só agora, mas para sempre. Se você crê, diga